A paz do Senhor, turma de Missiologia. Esta é mais uma aula da disciplina Missões Transculturais. Desta feita, a aula 7, que tem por título A Ordem e a Visão de Cristo para a Igreja. Esta aula, esta pré-leção, está baseada no capítulo 12 do livro A Missão do Povo de Deus, capítulo esse intitulado Pessoas que Enviam e São Enviadas. Nós vamos falar nesta aula sobre o que significa ser enviado por Deus e qual é a ordem e a visão de Cristo para a igreja. Como nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus e por que Deus nos escolhe como instrumento em suas mãos. E o que significa, quais são os efeitos para nós e para os nossos próximos, o fato de sermos enviados. O que é envio? Quem Deus envia? Quando Ele começou a enviar? Por que Ele começou a enviar? Até quando Ele vai estar enviando? Tudo isso nós vamos refletir um pouco neste nosso momento de aula. Então acompanhe conosco, fazendo a leitura do capítulo 12, com apontamentos, com fichamento, enfim, pois esse é o nosso último capítulo antes da nossa avaliação e, posteriormente, da apresentação dos seminários. Estamos com um calendário de reposição já estabelecido, no qual, com ou sem o retorno das aulas presenciais, nós pretendemos cumprir todo o cronograma da disciplina até meados do mês de junho. Então, a carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15, com alguns grifos do autor do capítulo 12, ela diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Ele, o apóstolo Paulo, está citando Isaías capítulo 52, versículo 7. Essas citações do Velho Testamento ao Novo Testamento, do Novo Testamento ao Velho Testamento, são um testemunho da unidade, da harmonia, da mensagem das Escrituras. Paulo, grande conhecedor da palavra de Deus, citava a revelação de Isaías. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Ele coloca uma proposição muito bem concatenada. Perceba: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como Deus determinou que as pessoas o invocassem? As pessoas, todos os homens, foram criados para isso, para o louvor e a glória de Deus. Foram separados de Deus por causa do pecado e deixaram de glorificar a Deus. Como eles voltarão a glorificar a Deus? Através do sangue de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz por nós, nos fez, desta feita, coparticipantes do seu plano, no sentido de sermos anunciadores das suas boas novas, do seu evangelho, do seu sacrifício na cruz e da sua vitória sobre a morte ao terceiro dia. Ou seja,
Deus na eternidade determinou que para que as pessoas crescem na mensagem, elas teriam que ouvir a mensagem. Então, como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Precisa de uma boca. Jesus Cristo subiu aos céus. Ele está nos céus. E e o próprio Deus, através do Espírito Santo, passa a habitar no corpo dos eleitos, passa a habitar na boca dos eleitos, para que os eleitos falem as suas palavras, para que os seguidores de Cristo se tornem, portanto, cristãos genuínos, no sentido de anunciadores da mensagem de Cristo. Esses serão os pregadores. E como pregarão se não forem enviados? Quem envia? Como posso ir? Devo pregar aonde? O plano, ele é completamente de Deus. E os homens, eles não são os protagonistas, mas eles são os arautos. Eles são os homens, os eleitos, são tão somente os comunicadores dessa mensagem, os pregadores. As pessoas evangelho, que dão testemunho não apenas sobre, mas dão testemunho de Cristo. Em nossa época saturada e manipulada pela mídia, a gente tem dificuldade de, como posso dizer, de acreditar nas coisas que nos são noticiadas. Estamos vivendo hoje em dia um tempo de pós-verdade, um tempo de fake news. Então, como é que eu posso acreditar em algo que alguém me diz, se essa pessoa tiver autoridade no que diz, se essa pessoa for o representante formal? Por exemplo, ninguém pode falar por mim se não tiver uma procuração assinada por mim para falar e realizar coisas em meu nome. Da mesma maneira, o Evangelho de Jesus. Ninguém pode pregar o Evangelho de Jesus se não tiver uma procuração do próprio Jesus. Que procuração é essa? O selo do sangue do Cordeiro, o Espírito Santo que habita em nós. Só quem prega o Evangelho é quem é cheio do Espírito Santo. Este é o nosso, posso dizer, o nosso passaporte, a nossa carteira de identidade, a forma com que a qual nós adquirimos autoridade para sermos, portanto, pessoas evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem que existir os pregadores. Que diz João Calvino? Paulo está querendo dizer que quando uma nação é favorecida com a pregação do Evangelho, isto é um penhor e uma prova do amor divino. Ele é o Deus que envia e ele prometeu que enviaria a sua mensagem a toda tribo, povo, língua e nação. Ele disse: é-me dado poder no céu e na terra, portanto, ide. Não há pregador algum do Evangelho que não tenha sido levantado por Deus em sua providência especial. Ninguém prega o Evangelho genuíno sem a provisão de Deus. Você pode falar, mas o que você fala não vai significar nada se o Espírito Santo não agir. Não são as suas palavras, são as palavras de Deus na sua boca que conduzem as pessoas ao arrependimento. No entanto, é certo que Deus, ou seja, o próprio Deus, não apenas o pregador, visita a nação em que o Evangelho é anunciado. Se você chega num lugar onde o Evangelho não é pregado, quem chegou ali foi Deus, através de você. O Evangelho não cai do céu como uma chuva por acaso, mas pelas mãos dos homens, os arautos
do rei, não necessariamente os integrantes do quinteto de vozes da Igreja Adventista, mas os arautos, os arautos de Deus, as pessoas que são escolhidas para falar a mensagem. Arauto era uma profissão muito importante na época em que a extrema maioria das pessoas não tinha acesso, não sabia ler e também não havia imprensa. Então, os arautos chegavam na praça e declaravam bem alto as ordens dos governantes. Então, nós somos esses. Nós somos aqueles que averbam a palavra de Deus. Nós somos aqueles que falam, que declaram com ousadia essa mensagem a qual Paulo se referiu. Como virão, se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. A citação que Paulo faz de Isaías não deve ser vista apenas como uma imagem vivida, convenientemente acrescentada ao texto para ilustrar uma questão já mencionada. Ela é o ápice do argumento. A questão de Paulo é: o fato de que agora as pessoas estão sendo enviadas para pregar, a fim de outros possam ouvir, crer, invocar e ser salvos, é por si só o cumprimento exato da escritura profética já considerada messiânica em seus dias, nos dias do Antigo Testamento, a toda a terra. Então, o fato das pessoas serem enviadas é o cumprimento do plano de Deus para todas as nações da terra, prometido. Em primeiro lugar, Adão e Eva, quando disse: a tua descendência esmagará a cabeça da serpente, e no chamado de Abraão, em Gênesis 12, na tua descendência serão abençoadas, através da sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O envio, a grande comissão, não se trata de algo que surgiu tão somente quando Jesus subiu aos céus. No ato nesse acontecimento da elevação de Jesus aos céus e da comissionamento aos apóstolos. Não. Ao longo de toda a Escritura, Deus envia. Deus enviou Abraão a Padã-Arã e depois a terra dos Jebuseus. Deus enviou José ao Egito. Deus enviou Moisés ao povo para libertá-lo do Egito. Deus enviou os juízes para julgarem o povo. Deus enviou os reis. Deus enviou os profetas. Todos esses foram enviados por Deus, voluntária ou involuntariamente, em circunstâncias diversas, ou para necessariamente falar a mensagem de salvação, ou para decretar mensagens e ações específicas de Deus concernentes ao seu plano eterno. Deus envia, e nos quais nesse envio de Deus, em todo o envio de Deus, há uma teologia clara em relação à ação, propósito e resultados. Ações, propósitos e resultados, muitas vezes, imediatamente ou a médio e longo prazo, desconhecida pelos que foram enviados. José foi enviado involuntariamente ao Egito. Talvez ele nunca se dispusesse a ser enviado voluntariamente, mas Deus moveu um plano miraculoso, a qual José não entendeu ao decorrer, e só no final ele disse: Deus me enviou aqui para o cumprimento do seu plano, para um plano bom, para salvar a minha família da grande fome que acontecia na terra de Canaã. Então, Deus enviou José ao Egito para cumprir o seu plano maravilhoso.
Gênesis 45, verso 8, verso 4 a 8, José declara por 3 vezes, com grifos do autor, que Deus o enviou. Disse ele, disse mais José aos seus irmãos, aproximai-vos, e eles se aproximaram. Então prosseguiu dizendo, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, não vos entristeçais, nem guardeis remorso por terdes me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, não foram vocês que me enviaram, não foram vocês que me jogaram no poço, não foram vocês que me venderam como escravo, não foi Potifar que me trouxe para o Egito. Quem me enviou para o Egito foi a mão soberana de Deus. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus me revelou isso. Deus enviou-me adiante de vós, para vos conservar a descendência na terra e para vos preservar a vida com grande livramento. Assim, não fosse vós que me enviaste para cá, mas sim Deus. Tente imaginar uma outra forma dos descendentes de Jacó, de Israel, terem sido salvos da seca. Qualquer outra forma. Tente imaginar qualquer outra forma para que o plano de Deus fosse constituído. Vocês serão escravos 400 anos em terra estranha, e eu os libertarei. E eu mostrarei o meu poder para vocês que estão cercados de deuses pagãos. Eu vou mostrar o meu poder, vou mostrar o meu poder ao próprio paganismo egípcio. Vou demonstrar através de vocês o meu poder para os povos do deserto, para as tribos amaldiçoadas de Canaã. Eu vou mostrar o meu poder através de vocês em circunstâncias que vocês não entenderão, inclusive me instrumentalizando das falhas de vocês, porque nada foge do meu plano eterno. Assim diz o Senhor. José dificilmente, como eu disse, seria um missionário voluntário. Mas Deus, ele envia o povo, Deus envia os seus servos, Deus envia os seus escolhidos para outros lugares, para cumprir o seu propósito eterno, pleno e soberano. Então, por exemplo, vamos falar sobre o exemplo do exílio do povo de Israel quando foi à Babilônia. Deus cumpriu o propósito com o seu povo e Deus cumpriu o propósito com os babilônicos. Acaso foram os babilônicos que levaram Israel para o exílio? Não. Foi a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, os israelitas continuariam em Jerusalém. Mas Deus foi soberano. Deus foi soberano. Os planos de Deus são eternos e Ele nos envia. E Ele nos envia em seus planos. Outro exemplo que podemos ter por esse envio de Deus para cumprir os seus propósitos foi o envio de Moisés como líder da nação Israel. Em Êxodo 3, 10 a 15, veja o número de vezes que o verbo enviar aparece e as razões dadas para isso. Leamos Êxodo 3, de 10 a 15. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado do povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou, e
a vós outros, eles me perguntarão, qual o seu nome? Que lhes direi. Verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. 15, disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Yahvé, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Perceba, quantas vezes a palavra o verbo enviar e ir está contido nesse chamamento de Moisés para libertar Israel. Deus envia porque Deus fala e porque Deus prometeu. Por esta razão, aquilo que Moisés fez foi Deus quem fez. Isso faz parte da essência do relacionamento do envio. Não foi necessariamente Moisés que libertou os israelitas do Egito. Não foi Moisés que fez o mar se abrir. Não foi Moisés que gerou 10 pragas. Moisés foi a boca, mas quem fez foi exatamente o Senhor Deus toda essa obra. E Moisés foi o seu instrumento, como nós somos. Posteriormente, como eu disse, os juízes também foram enviados, levantados, para salvar os israelitas do caos e da opressão. Até que viria o Salvador vindouro. O próprio Deus disse a Moisés, não é outro, senão o Senhor Jesus, aquele a quem Deus enviou para buscar o perdido. Diz em Isaías 19, 20 e 21, com grifos do autor. Clamarão por causa dos opressores, e eles lhe enviarão um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Ou seja, nesse texto de Isaías, os egípcios são colocados como o símbolo dos gentios. Está declarando, no Antigo Testamento, que a salvação é para os gentios também. Eles me invocarão e eu os ouvirei. Os egípcios, os povos gentios, conhecerão o Senhor a respeito desse profeta. Mas, se os egípcios voltassem para Deus e clamassem ao Senhor por causa das aflições, uma das visões escatológicas mais espetaculares da Bíblia, Isaías prevê exatamente isso, em que os egípcios, os gentios, se arrependeriam. Deus foi misericordioso, sim, com os egípcios, pregando a sua palavra através dos seus atos de justiça com os egípcios, que seguiam deuses pagãos. Deus foi misericordioso com os babilônicos. Deus foi misericordioso com a grande cidade de Nínive. A palavra não deixou de ser pregada para que as pessoas pudessem ser responsáveis completamente pelos seus atos e não poder dizer, porque eu não ouvi. Elas ouviram e não crerão. Então, através de Moisés, Deus prometeu, eu vou enviar um profeta que vai falar a todas as nações, as minhas palavras. Esta profecia se refere tanto a Jesus como a todos os que exerceram o ofício profético no período do Antigo Testamento. Que teria a autoridade de Deus falaria as palavras de Deus. Em um aspecto, isto é singular e genérico, referindo-se a toda a linhagem dos profetas que traria a palavra de Deus a Israel, como eu já disse. Como Moisés foi representante tanto da salvação como da revelação de Deus. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que diz em Isaías, capítulo 1, capítulo 6, verso de 1 a 7. Isaías vai ao templo adorar a Deus e lá ele tem a visão de Deus em seu trono. O texto de Isaías é muito utilizado, esse texto de Isaías é muito utilizado nas pregações sobre missões. A quem enviarei? Quem há de ir por nós?
O foco desse texto não é, no entanto, a grande comissão, mas é a majestade de Deus e a reação de Isaías. Neste texto, nós podemos ver assim todo o plano de salvação. A majestade de Deus, o pecado do homem que está separado de Deus. Sou homem, ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no povo de impuros lábios. A salvação de Deus, a intervenção de Deus, eu coloco uma brasa viva na sua língua e te digo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu digo, eu que depois de ter colocado uma brasa viva na minha boca, que me purificou do pecado, eu disse, eis-me aqui, eu sou a igreja. Então, Deus se revela em toda a sua majestade a Isaías, para poder dizer, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Ou seja, nesse chamado de envio, há dois aspectos, o aspecto da revelação e o aspecto da salvação. Deus manifestou a sua majestade a Isaías, viu o Senhor no alto sublime trono, revelação, e Deus salvou Isaías, colocou uma brasa viva na sua boca e o constituiu como seu arauto. Deus também disse a Jeremias, você vai falar as minhas palavras, como Moisés falou, como Isaías falou, como os profetas falarão, como meu filho vai falar, você vai falar as minhas palavras. Inclusive o Pai é o único que não é enviado, porque o Filho é enviado, o Espírito Santo é enviado. Isaías, o que está acontecendo nesse texto, Isaías 6, capítulo 1? Uma redefinição do centro da vida e do ministério de Isaías em Deus, nos planos de Deus, nas palavras de Deus. O restante do livro de Isaías, a partir daí, mostrará ser misterioso e paradoxal, finalmente, englobará não só sua própria geração, mas todas as gerações futuras, não apenas Israel, mas todo o mundo. Ou seja, você ouviu, você foi salvo, agora vá. Fale as minhas palavras para o agora, para o porvir e para a eternidade. Declare a vinda do meu filho, declare os últimos dias, declare a salvação eterna, declare a reconciliação dos homens. Declare as minhas palavras. Como ouvirão, se não há quem pregue? Vá, pregue. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias capítulo 1, verso 9, Deus diz a Jeremias basicamente o que ele disse a Moisés. Enviarei profetas e eles falarão as minhas palavras. E Jeremias capítulo 1, verso 9, diz, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me da boca e o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. Nisto, temos que perceber em Jeremias o custo, uma das características de ser missionário, de ser mensageiro. Sofrimento. O próprio Jesus, ele descreveu na parábola dos lavradores maus, contida em Marcos 12, capítulo 12, verso 1 a 12, que os profetas seriam mortos. As palavras da justiça de Deus seriam negadas e odiadas por muitos. Missões é, portanto, um mandato e uma visão de sofrimento. Um mandato e uma missão de martirização. Um mandato e uma missão a qual Jesus disse, vocês vão perder a vida por amor de mim, porque vocês acharam. Eu achei a vida eterna, então eu não vou me preocupar em perder a vida temporal.
Então, eu vou ter aflições no presente. Eu posso ser até morto e humilhado, porque eu estou cercado de falsos profetas, de falsos ensinos e de falsos deuses. O mundo, este século, está cercado de todo tipo de Deus. Não apenas os deuses das religiões, mas os adoradores de si mesmos, os vaidosos, também os adoradores do dinheiro, os adoradores das coisas, os adoradores da própria vida. O mundo está, todas as pessoas do mundo têm um vazio dentro de si que preenchem de toda forma possível. O que nos diferencia do mundo? Nós temos a carteira de identidade do céu, a presença do Espírito Santo e a palavra que transforma as pessoas, não apenas, vamos dizer assim, no físico, mas ela transforma a eternidade das pessoas. O nosso diferencial é esse. Então, nós estamos aqui para sofrer. O processo missionário, ele é tenso, ele é esgaçante, ele é cansativo. O ato de levantar esta pregação da salvação e da revelação e da justiça de Deus é algo que significa necessariamente perder a vida por amor de Jesus. Então, há de se considerar em Jeremias o aspecto do sofrimento. Boa parte das pessoas não acreditava nos profetas e tensionava matar os profetas, como fizeram com Jesus. Os próprios judeus, os próprios fariseus, aqueles que mais deveriam conhecer a Escritura, foram os que rejeitaram Jesus. Os que aceitaram Jesus foram aqueles discípulos humildes e letrados, aqueles que não eram, para que o plano de Deus se cumprisse através dele. Outro aspecto é o Espírito e a palavra. Este Espírito, o Espírito Santo, nós não devemos também olhar para ele a partir tão somente de Pentecostes. Não. O Espírito Santo, ele é eterno junto com Deus. Então, todas as nações, elas ouvirão a pregação daqueles que são cheios do Espírito Santo, assim como o Egito, a Babilônia e, anteriormente a Jesus. Há um mandato de envio e de derramamento do Espírito Santo sobre aqueles eleitos de Deus que está em todas as eras do nosso tempo, do tempo criado por Deus. Diz em Salmo 104, versículo 30. Diz assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A palavra de Deus é o perfeito missionário e produz frutos em total conformidade com os planos de Deus. Assim, o envio de Deus faz intencionalmente, cumprindo o desejo supremo dele mesmo. Ou seja, diz em Isaías 55, 10 a 11, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir para que a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que agrada e cumprirá com êxito o propósito de sua missão. Há, portanto, a declaração das palavras do Espírito Santo e o testemunho do Espírito Santo através dos seus profetas, dos seus arautos. Envio, como eu disse, tanto para salvação como para revelação. Também envio com autoridade e envio de sofrimento. Estamos, portanto, recapitulando. Salvação, as implicações do envio. Salvação, revelação. Primeiro, revelação. Revelação, salvação,
autoridade, ou seja, a carteira de identidade do cristão, o Espírito Santo, aquele que dá poder para eu falar não as minhas palavras, mas as palavras de Deus. E, finalmente, o sofrimento, o perder a vida por amor de Deus. Então, revelação, salvação, autoridade e sofrimento. Deus é quem envia. Envia através do Pai. O Pai é aquele que envia o Filho e o Espírito. O envio é uma atividade das 3 pessoas da Trindade. O Filho, como aquele que envia, o Filho é aquele que envia o Espírito aos apóstolos. O Pai envia o Filho, que envia o Espírito. E aí o texto coloca várias referências que eu gostaria que vocês estudassem todas. Estudem todas as referências, é muito importante. Jesus certamente é enviado com o Espírito e no poder do Espírito. Perceba que quando Jesus foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma de uma pomba. A missão de Jesus é exatamente uma missão que foi confiada a ele pela unção do Espírito. E, finalmente, o envio para a missão é uma participação na vida de Deus. Essa é a conclusão desse nosso estudo hoje. Quando você participa da atividade missionária, você não está fazendo algo sozinho e, vamos dizer assim, você não está fazendo algo de maneira alguma físico ou carnal. Você está tão somente participando da vida de Deus e o plano de Deus. O envio para a missão é participar da vida de Deus. Não a nós. Não são as nossas palavras. Não somos nós que vamos. Nós somos enviados. Nós falamos as palavras de Deus. Nós somos enviados por Deus. E nisso nós somos participantes da missão de Deus. Próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre as missões nas cartas e no Novo Testamento. Até lá!